finalmente o episódio 2 do Dossiê Gradius ficou pronto. Alguns esclarecimentos aqui antes da gente começar. Esse episódio foca principalmente nas versões de Gradius para os computadores. Por que eu estou fazendo isso? Eu falei no episódio 1 do Gradius 1, Salamander, Gradius 2 e Gradius 3. E se eu continuasse a história para o Gradius 4 e em diante, eu ia ter que depois fazer um flashback enorme para falar de coisas que aconteceram na mesma época. Por exemplo, o Gradius 1, o Salamander e o Gradius 2, que eu quero tratar aqui são especificamente de MSX e de mais umas máquinas que também são relevantes, aconteceram ao mesmo tempo dos jogos que eu falei no dossiê parte 1, então não faria sentido eu voltar depois para falar deles. Por que eu estou separando eles e dedicando uma parte exclusiva para eles desse vídeo? Porque eles são uma história à parte. Basicamente o que aconteceu foi que o Gradius, a partir do Gradius 2 de MSX, vocês vão ver, a série degringolou e virou um spin-off. Então tem jogos da série Gradius que não tem nada a ver com os outros que todo mundo conhece. Por isso eu estou dedicando um episódio exclusivo para eles e vou aproveitar para falar de outras máquinas também, não só do MSX. E como sozinho a gente não faz nada nessa vida, por mais que eu tenha jogado pra caramba MSX na infância e conheça bastante a plataforma, eu, para fazer esse vídeo, achei necessidade de pedir ajuda para um especialista. E participando desse vídeo a gente tem o PV dos Jogos Mofados, que é um cara que manja pra caramba de MSX e que me ajudou horrores a finalizar esse conteúdo para poder entregar para vocês um vídeo bem completo. Muito obrigado desde já, PV. Oi pessoal, eu sou o Paulo Vinícius Hartke, o PV dos Jogos Mofados, e hoje eu vou fazer uma participação especial nesse vídeo sobre o Gradius do MSX aqui no Shmups BR a convite do Felipe. Os Jogos Mofados é um canal sobre jogos antigos, história de videogames, curiosidades, gameplay e modificação e manutenção de hardware. Como game dos anos 80 e 90, joguei muito Shmup, incluindo a série Gradius do MSX que a gente vai falar hoje. Então segura que vem muita informação, cara. Tem informação pra cacete aqui, muita coisa interessante que eu descobri que nem eu sabia até fazer a pesquisa para esse vídeo. Beleza? Vamos começar? O sonho de toda criança que jogava fliperama lá nos anos 70, 80, 90 era poder jogar em casa o jogo que tinha no fliperama, óbvio, sem ter que gastar ficha. Os fliperamas não eram também lugares lá muito agradáveis, nem para os adultos, né? Quantas histórias aí de assaltos que aconteceram aí comigo e com amigos aí durante essa época de frequentar esses lugares. E logo os fabricantes de videogame entenderam que tinha um mercado aí, e os ports para consoles domésticos começaram a aparecer ainda lá no Atari 2600. Né? Era a forma que existia do jogador que frequentava o fliperama jogar o mesmo jogo em casa. Mas como não é difícil de imaginar, né, o hardware do fliperama era sempre melhor do que o doméstico. E assim foi por muitos anos. Talvez aí só tenha ido se equiparar para o fim dos anos 90. Haviam bons ports e haviam ports ruins, e tinham alguns ports que simplesmente acabavam virando jogos completamente diferentes. Alguns jogos conseguiam se parecer mais com o do fliperama sem tentar muito, sem fazer muita mágica, pois ou o desenvolvedor fazia um bom trabalho ou os hardwares eram bem equivalentes. Haviam jogos também que infelizmente não tinham a menor chance de sequer se parecer com o do arcade, porque o hardware era fraco demais ou os desenvolvedores não tinham ali muito interesse em botar muito esforço no processo. Mas o que acontecia quando o desenvolvedor sabia que o hardware era inferior, mas mesmo assim resolvia se empenhar ao máximo para fazer um jogo que, se não fosse igual ao do arcade, teria o tema e pelo menos bastante elementos em comum, abrindo mão da integridade, claro, mas não do conteúdo, né? Simplesmente iria se tornava um jogo novo. E esse jogo acabava muitas vezes sendo algo interessante, diferente do arcade, sem dúvida nenhuma, mas um jogo bom também.
Isso aconteceu algumas vezes, né? E os resultados muitas vezes foram surpreendentes. Acredito que muitos de vocês lembrem aí do Double Dragon 2 de NES, ou do próprio Ninja Gaiden de NES, ou do Bionic Commando. Esses três acabaram, na minha opinião, se tornando jogos ainda melhores no videogame caseiro do que no arcade. A história desses títulos quase sempre foi a mesma. Eles esbarraram em dificuldades técnicas e acabaram se tornando jogos diferentes dos originais por problemas técnicos. O tema é o mesmo, as propostas são diferentes e acabaram tendo que ser adaptadas para assumir que iam se tornar um jogo diferente. E aqui começa uma saga paralela que foi descrita na parte 1 desse vídeo sobre a série Gradius, com o conflito que eu acabei de narrar. A Konami tinha um jogo de arcade de sucesso que precisava ser lançado para o mercado doméstico de qualquer forma. O MSX era uma plataforma muito popular no Japão e que já estava ganhando território no exterior, principalmente na Europa e na América do Sul. A equipe de desenvolvedores para MSX que a Konami tinha era talvez a melhor do mundo para essa plataforma, e eles tinham que tentar de tudo para colocar um Gradius para MSX no mercado. Porém, isso não seria exatamente uma tarefa simples, porque o hardware do MSX, mesmo para a época, era bastante limitado. Lembram que no capítulo anterior desse documentário eu falei que Gradius saiu para praticamente tudo? Gradius é um marco no MSX por ter sido o primeiro jogo Mega-ROM da Konami, o que permitia fazer jogos com mais do que 32 KB de memória. Para comparar, o Nightmare foi feito em 32 KB e o Gradius foi feito com 128 KB, o que deu uma diferença grande na qualidade do jogo. Além disso, o Gradius do MSX é um caso de uma série que ganhou direções independentes, sendo o primeiro jogo, esse aqui, a única ligação forte com o fliperama. Pois é, o MSX, óbvio, recebeu a sua versão, mas ele era uma máquina que tinha um problema sério, scroll. E, bom, quando a gente está falando de um shoot 'em up de scroll horizontal, o scroll sim é um problema. Se você já jogou qualquer jogo de MSX, deve ter notado que a máquina apanha um bocado para fazer um scroll em qualquer direção. Isso acontece porque o hardware do MSX possui um acesso à memória de vídeo muito lento. O micro demora muito para desenhar e atualizar os gráficos na tela, o que acaba derrubando a performance e atrapalhando aí um bocado a fluidez do jogo. Não que isso tenha intimidado o time da Konami. A empresa tinha acabado de lançar o Gradius para Famicom apenas alguns meses antes e agora precisava fazer um port para MSX que fosse à altura. A ausência de scroll fino atrapalhou um pouco o resultado final, mas isso não quer dizer que Gradius para MSX não seja bom. Para a época foi um port excelente. Aqui vale lembrar que na época, ao menos no Brasil, ninguém tinha visto o Famicom nem o NES na frente, ou seja, o Gradius de MSX era assim bastante impressionante. Apenas para situar você no contexto, os primeiros clones de NES chegaram no Brasil em 89, e Nemesis, que é o nome ocidental do Gradius de MSX e como ele era conhecido na Europa, chegou muito antes para o usuário brasileiro. Ou seja, muito antes de alguém sequer sonhar em ter um Nintendo no Brasil, muita gente já tinha jogado e terminado o Gradius de MSX, muita gente conhecia ele por Nemesis e já eram bastante familiarizados com o jogo. O jogo foi oficialmente lançado em cartucho para MSX, mas a primeira forma que se popularizou foi em disquete no Brasil, uma versão hackeada que rodava em qualquer MSX1 sem qualquer hardware extra, mas que era muito difícil de copiar. Apenas quem comprava a versão original, entre aspas, né, do jogo direto com os pirateiros é que podia jogar Nemesis no MSX. Com o tempo os cartuchos Mega RAM apareceram e qualquer um podia jogar Nemesis, também em disquete, já que dificilmente se via o cartucho no mercado brasileiro. Aliás, na minha época de MSX, esses cartuchos eram praticamente lendas. Ninguém tinha, nem sabia quem tinha e nem sequer tinha visto. A gente só sabia que originalmente o jogo era lançado em cartucho. Sobre o jogo, o port de Gradius para MSX era bem competente. Tinha todos os elementos do arcade. Aliás, não só tinha todos, como ainda contava com conteúdo extra. Os estágios de bônus das fases 2, 3, 4 e 6, que você acessa entrando em passagens secretas. Os mísseis e o laser possuem 2 níveis e a fase dos ossos, que também está presente na versão do PC Engine. Enfim, Gradius do MSX vendeu muito, mas muito mesmo.
O micro era bem popular no Japão, como eu já falei, chegando a ser também em outras regiões, e os cartuchos rapidamente desapareciam das prateleiras. Mesmo na Europa, onde o micro brigava com o Commodore 64 e o ZX Spectrum, e países como a Espanha, a Holanda e a França tinham um público considerável na fanbase. Como já mencionado, no Brasil o jogo foi comercializado na base da pirataria, já que produtos importados raramente cruzavam a fronteira, cortesia da nada saudosa ditadura militar em que a gente vivia. Mas foi interessante ver o esforço que os hackers tiveram de arrancar o jogo de dentro de um cartucho e dar um jeito dele rodar em disquete sem precisar aí de nenhuma expansão, nada. Assim, eu sei que ninguém perguntou, mas a versão de X-108000 do Gradius é idêntica do arcade. Foi feita pela Sharp SPS em 87 e não deixava nada a dever pro original. Mas também, se você tinha quase $3.000 para gastar em um aparelho para servir de videogame em 87 e você ia comprar um X-108000 do modelo mais barato, que equivale perto de $7.000 nos valores de hoje, segundo a introdução da inflação, era o mínimo que a gente podia esperar a jogar um Gradius igual ao do arcade, né? Voltando ao MSX, como eu falei, a versão de Gradius 1 vendeu muito bem, tão bem que a Konami resolveu aproveitar o timing do mercado e lançar uma continuação para MSX, mesmo antes do Gradius 2 de arcade ficar pronto. E foi aí que as coisas ficaram confusas, porque surgiram duas linhagens de Gradius, uma baseada nos jogos de arcade e uma totalmente exclusiva só para MSX. A série ainda teve 2 jogos 100% originais no MSX. Primeiro, o Gradius 2, que saiu um ano antes da continuação do Fliperama e foi completamente diferente. Depois teve o Parodius, um caso raro de franquia que começa no MSX e vai para outras plataformas. Por que esse jogo é tão relevante? Bom, porque ele é completamente desvinculado do Gradius 2 de arcade e inaugura um novo estilo de Gradius adaptado para a linha de computadores de MSX. Por ter saído bem antes do Gradius 2 de arcade, o time de desenvolvedores do Gradius 2 de MSX, liderados pelo Naoki Matsui, tomou várias liberdades no que diz respeito ao game design e foram bastante criativos. Por exemplo, eles introduziram elementos de caça ao tesouro no jogo. Nos outros Gradius, tudo que você tem que fazer é passar a fase destruindo tudo que aparecer pela frente. Mas a partir do Gradius 2 de MSX, se você não tiver os itens certos, você simplesmente não termina o jogo. Esses itens são armas que ficam escondidas dentro dos boss, que você tem que entrar, tem uma mini fase lá dentro e se você conseguir passar ela, você consegue pegar a arma secreta. Lembra que eu falei no vídeo anterior também que eles adoravam criar um monte de arma nova? Então, Gradius 2 é mais um exemplo de como eles faziam isso bem. Cada vez que você pega uma arma secreta, ela substitui uma antiga na barrinha de power-ups e fica disponível como um segundo nível da arma. Gradius 2 de MSX é um baita jogo. Eu, particularmente, considero ele de longe o melhor Gradius de MSX. O que a Konami fez foi aprimorar a engine do Gradius 1 e melhorar o level design, implementando uma porção de coisas e deixaram tudo absolutamente muito polido. E também você praticamente tem que acabar o jogo 2 vezes, porque você vai da primeira à 7ª fase e depois você joga o jogo ao contrário, voltando da 7ª para a primeira, e só então você enfrenta o vilão. Aliás, isso também é uma novidade nesse jogo. Nos jogos Gradius de arcade, o piloto nem tem nome e você nem sabe direito contra quem você está lutando. Na versão de MSX tem um monte de história contada através de sequências de cutscenes que não deixam nada a dever para jogos como Ninja Gaiden, que acabaram se tornando bastante populares por causa delas. O personagem que o jogador controla se chama James Burton, que é piloto da Metallion, e o vilão é o Dr. Venom, liderando o que sobrou dos Bacteriums. Eu aqui, como bom fã de heavy metal, fiquei com a pulga atrás da orelha quando ouvi esse nome Dr. Venom. Por que será que mudaram o nome da nave também para Metallion? E esses nomes James Burton e Dr. Venom, bom... Acontece que a gente está falando de 1987 e o gênero heavy metal estava aí talvez no auge da popularidade. E o Japão não foi diferente, já que o público lá é enorme. Se você fosse minimamente ligado a qualquer coisa que estivesse acontecendo na cena de heavy metal, era impossível não saber da morte do Cliff Burton, ex-baixista do Metallica, que havia morrido recentemente em um acidente quando a banda estava fazendo um tour pela Suécia. O nome do protagonista do Gradius 2 é James Burton, que soa como uma mistura de James Hetfield com Cliff Burton, 2 integrantes do Metallica.
Aliás, eu pedi ao Carlos Dagnoni, grande colecionador de MSX, que me mandasse os scans das páginas dos manuais dos cartuchos e finalmente eu matei a charada. Os desenvolvedores da Konami eram com certeza grandes fãs de Metallica e de várias outras bandas da época. Os inimigos têm nomes como Ozzy, Machine Head, Wasp, DRI, Sodom e Voivod. O próprio Dr. Venom é uma referência à banda Venom, pioneira do black metal. Afinal, eu não consigo imaginar uma banda mais absolutamente do mal do que Venom, ao menos não em 86. Se alguma banda merecia dar o nome ao vilão do jogo, que fosse Venom, acho justo. Eu não sei vocês, mas eu já gostava bastante do Nemesis 2 e essas referências todas só me fizeram gostar mais ainda do jogo. E aqui cabe uma menção mais do que honrosa ao Nemesis 90K de X-108.000, que é um dos melhores team-ups da plataforma e um dos melhores Gradius já feitos. Sabe todos os problemas técnicos que derrubaram um pouco a qualidade do Gradius 2 de MSX? Pois é, a Konami não só corrigiu tudo aqui, como expandiu e aprimorou o jogo na versão do micro da Sharp. O Nemesis 90K é nada mais nada menos que o Gradius 2 com algarismo arábico definitivo, com qualidade do Gradius de arcade que tornou-se exclusivo da plataforma. Infelizmente ele acabou preso no X-108.000, sendo que muito pouca gente teve acesso a ele, porque não era fácil comprar um X-108.000 e nem conseguir um fora do Japão na época. Se você tem alguma dúvida se deve tentar emular o X-108.000 para jogar algum jogo, cara, a resposta é sim, e faça isso, rode Nemesis 90K. Você não vai se arrepender. O jogo ainda tem suporte a som expandido com módulos MIDI e fica simplesmente maravilhoso com uma Sound Canvas MT32 ou MT88. Se você acha que conhece tudo de Gradius e que não tem mais nada que possa te surpreender, corre jogar esse jogo porque vai redefinir toda a sua ideia do que você acha da série. Também vale lembrar que Nemesis 2 de MSX saiu na coletânea Salamander Portable para PSP, já com o scroll corrigido, junto com outras versões de Salamander e Zizix. Ou seja, se os seus olhinhos delicados sofrem com o scroll torto e saltitante, tenta a versão de PSP que talvez você se ofenda menos. E bom, já que falamos de Salamander, Gradius 2 de MSX saiu em 22 de agosto de 87, ou seja, mais de um ano depois que o Salamander chegou nos arcades e explodiu a cabeça de todo mundo. E era de se esperar que o MSX recebesse uma versão desse jogo também, certo? Pois bem, em 26 de dezembro a Konami lançou o jogo no mercado e, para a alegria dos fãs, que poderiam finalmente jogar esse grande sucesso do arcade em casa. Quer dizer, mais ou menos, o jogo não tem nada a ver com o de arcade. Teve dois jogos que foram portados do fliperama que ficaram bem diferentes. Salamander e Gradius Episode 2, Gopher's Ambition, que foi lançado esse aqui no ocidente como Nemesis 3. Os dois jogos lembram a versão original do fliperama, mas quando a gente joga pra valer, vê que muitas fases mudaram por completo e são jogos praticamente novos. Como eu já falei no começo do vídeo, foram raros os casos de ports de arcade que passavam de uma conversão para uma plataforma doméstica e passavam intactos, né? Continuavam fiéis ao jogo original. Gradius 1 no MSX foi um caso, sofreu uma metamorfose para rodar no MSX, mas acabou bem fiel ao do arcade. Gradius 2 com algarismo arábico, que é esse que eu acabei de falar, como não era baseado em jogo de arcade, porque nem existia o Gradius 2 de arcade ainda, ele não pode ser comparado com nada, então ele se tornou um jogo único e ficou bom. Mas o Salamander, bem, todo mundo conhecia Salamander, e a versão de MSX chocou algumas pessoas. Não que os elementos não estejam lá e que não hajam similaridades, mas aquele não era o jogo que muita gente estava esperando. Nem dá para comparar ele com o de arcade ou o de NES. E foi bem como o Double Dragon 2 de NES, que você sabia que era um Double Dragon, mas ele não se parecia com nenhum Double Dragon que você conhecia, apesar dos elementos estarem lá. E bem, o jogo estava lá, o jogo existia. Os elementos de caça ao tesouro foram incluídos também, como em Gradius 2, né? Você só termina o jogo se você pegar todas as partes de uma profecia que explica como vencer o inimigo. Para conseguir essas partes você tem que entrar em lugares escondidos das fases que não são exatamente óbvios, tem que procurar pra caramba.
Como houve um anime do Salamander, o elemento de storytelling aqui também estava bem presente, embora também não tenha muito a ver com o roteiro do jogo. O Salamander do anime também não tem nada a ver com o Salamander de MSX. Mas tudo bem, ele também não tem nada a ver com o Salamander de arcade, então tá tudo certo. As cutscenes contando a história do jogo também estavam lá e são lindas, com direito à apresentação das naves e dos pilotos, que foram todos rebatizados, ou seja, não tem Vic Viper aqui. As naves eram chamadas Saber Tiger e Thrasher, e os pilotos eram Iggy Rock e Zoe Scott. Peraí, Iggy Rock? A essa altura, depois de descobrir as referências de rock, eu não duvidaria que o nome tenha sido dado inspirado no Iggy Pop, assim como Zoe Scott pudesse ser inspirado no David Bowie ou no filho dele, Zoe. O engraçado é que tiveram todo o cuidado de criar a história e apresentar os personagens, mas nenhum deles aparece no anime do Salamander. E no manual também tem uma longa descrição da história do jogo, falando sobre os planetas, a sociedade, raças, dinastias, cronologia e uma complexa profecia aí que assola todo o cenário, que começou há 100 milhões de anos no passado. A impressão que eu tenho é que a Konami estava pensando em talvez transformar o Salamander de MSX num RPG, porque, sério, tinha história pra cacete escrita. Essa mudança de rumos na série fez com que o inimigo verdadeiro do Salamander no MSX fosse o Dr. Venom, como também deu ao Gopher o objetivo de matar o James Burton no passado, no episódio 2. Essa ideia de viagem no tempo a Konami usou ao contrário no Gradius 5, quando a Vic Viper volta do tempo e podemos jogar com o nosso Ghost num caminho alternativo da primeira fase do jogo. Passada a longa sequência de cutscenes, você é apresentado a um jogo que até lembra o Salamander, mas é como se fosse um primo distante. Além de coletar cápsulas de power-up, você também tem que capturar outras que tem a letra E marcada. E que a cada 15 você ganha acesso a uma versão nova das armas, que ajuda muito no jogo. Há relatos de que é possível combinar as duas naves dos jogadores para criar uma nave mais poderosa, que usa essas armas extras, mas eu não consegui fazer isso e não sei de ninguém que conseguiu. Se você conseguiu, por favor me avisa como faz, porque eu não achei nem vídeo em lugar nenhum de como fazer isso. E o jogo permite 2 jogadores simultaneamente. É só que se um morrer, os 2 morrem e voltam para o começo da fase. Ou seja, se você for jogar Salamander no modo 2-player co-op, arruma alguém que joga bem, porque se o cara morrer, vocês voltam os 2 para o checkpoint, e o checkpoint é bem inclemente. Apesar do level design não ter absolutamente nada a ver com o do arcade, as fases horizontais e verticais estão presentes lá e os boss também. Ao fim da segunda fase é possível escolher para qual estágio você quer ir, permitindo que você faça um caminho diferente até o final do jogo. Ou seja, não quer dizer que você vai jogar alternando as fases horizontais e verticais, tudo depende do estágio que você escolher. Além dos upgrades de armas, você pode pegar itens que fazem efeitos especiais no jogo, como por um tempo determinado paralisar o scroll ou colocar os seus options de informação. Há também lugares escondidos para algumas fases que o jogador entra para pegar um pedaço novo da profecia. Sem esses pedaços da profecia, você, como eu já falei, não termina o jogo. O jogo conta com 7 estágios e uma dificuldade bem alta, e cada boss parece ter que tomar aí um zilhão de tiros para morrer. O que torna a missão de terminar algo bem difícil, e se você estiver tendo problemas para acabar esse jogo, não se preocupa não, que esse problema não é só seu. Existem provas de que a Konami não queria que ninguém visse o final de Salamander de MSX. Sim, e eu vou falar sobre isso, vou contar a história que tem a respeito disso. O MSX possuía jogos em diversos formatos, como todo bom computador dos anos 80, cassetes, disquetes e cartuchos, por exemplo. Os cassetes meio que acabaram esquecidos depois dos disquetes chegarem e, bom, os cartuchos sempre estiveram presentes e sim, todo MSX tem ao menos um slot de cartucho. As produtoras podiam aproveitar esse formato para distribuir jogos assim, afinal os videogames já faziam uso dessa mídia, era mais fácil de usar, sendo apenas necessário inserir o cartucho e ligar o computador sem sequer rodar um comando e nada. A Konami em especial utilizou muito esse formato para toda a linha de jogos deles no MSX e fez um belo sucesso e hoje se tornaram um item colecionável. Mas eles tinham também um easter egg bem interessante que eram as combinações de cartuchos. A maioria dos modelos de MSX tem 2 slots, certo? Tirando uns Casio porcaria, até onde eu sei, todo MSX tem 2 slots, pelo menos.
O que acontece se você colocar 2 jogos da Konami, um em cada slot? O primeiro slot vai ser carregado e vai ser o slot que vai ser responsável por rodar o jogo. E o segundo pode habilitar algo no jogo, que não era um bug nem efeito colateral não, era algo estrategicamente planejado para fazer com que o jogador tivesse uma coleção de cartuchos para habilitar todos os easter eggs. Tem wikis inteiros descrevendo todas as combinações de cartuchos da Konami nos MSX, mas segue aqui alguns exemplos. Se você colocasse Gradius 2 no slot 1 e Pinguim Adventure no slot 2, a sua nave se transforma num pinguim. Se você colocar Treasure of Yushas no slot 1 e Metal Gear no slot 2, seu personagem só perde metade da energia. Se você colocar Salamander no slot 1 e Gradius 2 no slot 2, você consegue até terminar o jogo. Peraí, como assim? Quer dizer que só com o cartucho Salamander eu não consigo terminar o jogo? Não, não dá não. Sem o Gradius 2 no slot 2, o jogo acaba uma fase antes e mostra um fim ruim para você. E não tem absolutamente nada que você possa fazer para ver o fim bom, sem colocar o Gradius 2 no slot 2. Se você usar essa combinação, no entanto, a verdadeira fase final aparece e você consegue ver o fim bom do jogo depois de matar o chefe verdadeiro. Que jogo sujo, hein, Konami? E a gente reclamando da política que a EA faz com DLC, né? Felizmente, hoje, com emuladores, dá para fazer essa combinação de cartuchos sem qualquer custo extra, mas na época essa brincadeira saía bem cara. Bom, sacanagens à parte, a Salamander para MSX acabou se tornando um jogo único em muitos aspectos. Amados por um, odiado por outros, mas sem dúvida nenhuma a versão mais diferente de todas em relação ao original. Seguindo com a história, você já aprendeu com a parte 1 desse dossiê que depois de Salamander vem Gradius 2, certo? Pois bem, como lançar um Gradius 2 quando o Gradius 2 já existe, ao menos nessa plataforma? E pior, quando vai sair outro Gradius 2 que não tem absolutamente nada a ver com o Gradius 2 que você quer lançar e precisa se chamar do Gradius 2, porque afinal, em todas as outras plataformas, ele é o Gradius 2. Afinal, se você jogou Gradius 2 em qualquer outra plataforma e viu de MSX e pensou, ué, o que aconteceu com esse Gradius 2 que não é o Gradius 2 que eu conhecia? Confuso, né? Pois é, a Konami fez uma baita lambança aqui e o resultado foi confuso. Vamos por partes. Para MSX e somente nessa plataforma existe 2 Gradius 2. Existe o Gradius 2 com o algarismo arábico, conforme falado anteriormente, e existe um jogo chamado Gradius Episode 2, Gopher no Yabou. A tradução é A Vingança de Gopher, que também é conhecido fora do Japão como Nemesis 3, que faz mais sentido 1, 2 e 3 e não 1, 2 e 2, mas enfim. E que livremente, mas bem livremente, é inspirado no Gradius 2, aquele que todo mundo conhece. Ele tem a primeira fase dos sóis e a opção de selecionar as naves, mas a similaridade acaba por aí. O jogo é bem mais próximo do Gradius 2 com o algarismo arábico, ou seja, o Gradius 2 exclusivo de MSX, do que o Gradius 2 que todo mundo conheceu. Como é o Gopher no Yabou, então? Ao que tudo indica, as equipes de desenvolvimento dos jogos para arcade e MSX da Konami deviam sequer se falar, porque acabaram fazendo 2 jogos absolutamente diferentes. Bem, o jogo demonstra uma clara queda de qualidade de maneira geral. A nave é consideravelmente menor, o level design é bem mais pobre e os gráficos são mais simples. E o jogo, de uma maneira geral, me parece muito menos polido. O motivo é que a equipe principal de desenvolvimento para MSX da Konami talvez não tenha dedicado aí ao jogo toda a atenção merecida. Em 88, a Konami encontrava-se na sua melhor forma e já estava em vias de encerrar a produção de jogos para MSX, porque outras plataformas, como o Famicom, já tinham se tornado muito mais lucrativas, sem falar, lógico, nos arcades que estavam pegando fogo e eram o carro-chefe da empresa. Outro fator foi que o desenvolvimento de Gradius Episode 2 aconteceu ao mesmo tempo que outros grandes títulos da Konami, por exemplo, Metal Gear 2, Kart, SD Snatcher e Pennant Race 2, e acabaram dividindo e sobrecarregando a equipe principal de desenvolvedores. Até o próprio Space Mumble, que foi o título de despedida da Konami no MSX, saiu pouco antes do jogo, ou seja, a equipe de desenvolvedores de Gradius 2 estava apanhando em termos de agenda. Logo sim, o jogo sofreu com tudo isso e o que aconteceu foi que ele acabou sendo um título fraco em relação aos outros e muito diferente do arcade. Não é de forma nenhuma um jogo horrível. Tá, que fique bem claro.
mas quando a gente compara ele com Gradius 2 ou Salamander, a diferença de qualidade é óbvia. Aliás, ele segue muito a linha do Gradius 2, com um monte de armas escondidas e segredos aí no meio do jogo, além de cutscenes no começo e entre as fases. Mas o Gradius 2 de arcade de fato ficou totalmente esquecido. Não houve esforço quase que nenhum para aproximar os dois jogos. A caça ao tesouro estava lá, e aqui você tem que coletar as armas secretas escondidas nas fases. É necessário coletar as 3 partes do mapa que fala onde o Dr. Venom se escondeu. E sem o mapa completo, você é enviado de volta para a fase onde a parte que está faltando está escondida, e você fica rejogando a fase até encontrar ela. Há também algumas coisas interessantes, por exemplo, buracos negros que nesse estágio te puxam para dentro, e você é enviado para o começo da fase novamente. E só um buraco negro é que te manda para o lugar certo. Sem querer dar spoilers, mas é aquele que não se mexe ali, tá? Tem gente que odeia esses elementos de puzzle que foram colocados nos Gradius de MSX. Também odeiam os easter eggs, a obrigatoriedade de procurar eles, mas eu sinceramente acho muito legal. Aqui cabe também falar de um comentário que vira e mexe acontece, que é alguém vir reclamar do Gradius de MSX por diversos motivos, seja o fato de eles terem um scroll esquisito, seja porque eles não são parecidos com o do fliperama ou terem a jogabilidade alterada. Esse é o tipo de trollagem que acontece com gente que jogou Gradius em outras plataformas e vem mais tarde ver os de MSX, apontar o dedo e tentar tirar sarro. Pois bem, se a gente for falar do Gradius nos computadores, especificamente Gradius 1, Salamander e Gradius 2, eu diria que os títulos de MSX não fazem tão feio assim não. Se você comparar com o Nemesis de Spectrum, por exemplo, que é uma versão bem fraca, o Gradius 1 de MSX destrói ela. O Gradius 1 de Amstrad também não é lá muito melhor. O de Commodore 64 é bem legal, mas também não é igual ao do arcade. Os Trolls também adoram atacar Salamander, mas o das outras plataformas também não é lá muito melhor não. O de ZX Spectrum e de Amstrad são uma aberração da natureza. O de Commodore 64, por sua vez, também é bem legal, mas vamos lá, também não é o de arcade. Perfeito mesmo, de verdade, só os de X108000 que sim, são as melhores versões, batendo muitas vezes até as de console. Mas, como eu já falei, quem é que tinha 3 mil dólares na época, ou seja, o equivalente a 7 mil dólares hoje. E se for ver bem, não tem nada além de Gradius 1 e Salamander para os micros domésticos. E o MSX ainda tem versões exclusivas, que quem tinha o MSX na época jogou e se divertiu pra caramba, sendo igual ao do arcade ou não. Não era algo que um moleque da época se importava não, cara. Se o scroll era bom, se era ruim, se estava rodando em 50 Hz, 60 Hz, ninguém se importava. Era um baita Gradius legal, a gente jogou, se divertiu e muita gente se deu por satisfeito com eles. Como o Felipe já falou antes, os jogos do Gradius no MSX não são, tecnicamente, os mais impressionantes, mas eles foram, por muito tempo, o Gradius que o público brasileiro conhecia. Muito antes de ter clone do NES, os jogos do MSX já faziam a cabeça da galera e já tinha gente colocando o MSX com cartucho do Gradius em máquina de fliperama. Aliás, foi assim que eu joguei o Gradius no fliperama a primeira vez. Além de ter sido como a gente conheceu o Gradius na época, esses jogos são tão diferentes dos jogos do fliperama que eles acabam valendo a pena de pelo menos a gente dar uma olhada para ver como eles são. Mas a zoeira vinha de qualquer forma e ela nunca deixou de acontecer. Nunca. Quando eu digo nunca, eu digo 2021 ela ainda acontece. O scroll saltitante foi se tornando mais evidente também depois do surgimento dos emuladores, porque as pessoas podiam comparar os jogos lado a lado e depois do YouTube. Então o sujeito nem precisava do emulador, ele só abria o vídeo e falava, scroll esquisito. E não é que a tal trollagem em cima dos problemas do Gradius de MSX acabou produzindo algo bom? Desenvolvedores independentes como o Victor Martinez, por exemplo, resolveram arregaçar as mangas em pleno 2019 e criaram patches que atualizaram os jogos e corrigiram os problemas. Não só o scroll truncado foi consertado, mas também foram feitas diversas melhorias nos gráficos e principalmente no som dos jogos, que agora usam os chips de áudio que vêm nas Mega Flash ROM ou nas Carnivore.
O Gradius 1, por exemplo, ficou com a nave mais parecida com a do arcade, scroll fino, e agora usa o chip SCC, que sequer existia quando a primeira versão do jogo foi lançada para MSX. Salamander, Gradius 2 e Episódio 2, o Wolferdam e a Bolt também receberam todo um tratamento, melhorando muito a experiência, resultando em um jogo que é absolutamente impressionante. Em alguns dos jogos, se você estiver jogando no MSX2, o patch reconhece o chip de vídeo de MSX2 e troca as cores para uma palete melhorada, ou seja, todos os jogos ganham uma nova vida no MSX com esses patches e merecem ser rejogados. A jogabilidade permanece intacta, mas diversos problemas foram corrigidos e agora os trolls podem ficar quietinhos. Se seus olhinhos delicados sangravam em ver o scroll truncado dos jogos originais, você já pode deixar essa frescura de lado e jogar as versões Enhanced, porque todas, sem exceção, são espetaculares e fazem miséria pela série Gradius no MSX. Enfim, os Gradius de MSX são únicos e divertiram muito bem toda uma geração de fãs que tinham essas máquinas e que, com as versões Enhanced, nem os trolls podem mais encher o saco de ninguém. Não são iguais ao do arcades, não tentam ser, mas foi um dos poucos casos na indústria do videogame em que um spin-off gerou jogos diferentes e interessantes ao mesmo tempo, que acabaram depois de 30 anos sendo revividos pelos fãs e ganhando uma nova vida. Eu quero agradecer o Felipe pelo convite para falar do Gradius do MSX aqui no Shmups BR. Esse jogo foi bastante marcante para mim e é sempre um prazer falar dele. Também quero convidar vocês a visitar os Jogos Mofados, tem o link na descrição do vídeo, podendo até mesmo ver uma live em que eu acabo o Gradius do MSX sem macetes, além, olha só, de descobrir quais são os jogos favoritos de MSX do Felipe. Aguardo vocês nos Jogos Mofados. Um abraço, pessoal! Espero que você, que seja do Brasil ou não, venha experimentar esses jogos, seja no MSX real, seja no emulador ou no seu FPGA favorito. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Logo mais nós vamos continuar a história depois do Gradius 3 e pode apostar que ainda tem assunto pra caramba. Muito obrigado pela atenção, um abraço a todos e se você não viu a parte 1 desse vídeo, corre que ela tá lá no canal e tem mais muita informação para contextualizar o que eu falei aqui. Beleza? Muito obrigado, gente. Um abraço a todos.